Irmãos, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler o versículo 3. Vamos ler até o 6. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo, aqui nesse versículo 3, ele até está falando em nome, porque Paulo aqui na segunda epístola aos Coríntios, ele apresenta a ele e o amado irmão Timóteo. Ele começa assim, né? Mas lá em 1 Coríntios é Paulo e o irmão Sóstenes, ou seja, ele se refere a eles. O mesmo Paulo que em Gálatas 5, no versículo 25, escreve: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma coisa tem que ficar clara para nós, irmãos, é a mesma coisa, uma analogia simples. Se você vive em Belo Horizonte, pronto, é um fato. Você vive em Belo Horizonte, não é verdade? O Senhor, quando diz que nós somos ressuscitados com Ele, Ele nos introduziu numa esfera do Espírito. Aqui há uma afirmação de condição, em Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, é uma afirmação de condição. Aqui, o grande desafio nosso é andarmos no Espírito. Porém, olha só o que ele diz: embora andando na carne, o que Paulo aqui demonstra para nós? Que ele era homem, pecador, como qualquer um de nós. Ele e seus cooperadores. Porém, não militam segundo a carne, mas com as armas celestiais, poderosas em Deus. E essas armas, elas são poderosas para destruir o quê? Ontem, nosso amado irmão trouxe uma palavra preciosa, tocando em muitos pontos sobre a autoridade, tanto apostólica de Paulo, dos apóstolos, o qual nós estamos firmados na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, de acordo com Atos 2, 42. E aqui nós vemos que essas armas espirituais, citada também em Efésios 6, elas são poderosas para destruir fortalezas, sofismas, altivez que se levante contra o conhecimento de Deus ou a mente de Deus, e levando cativo todo o pensamento, ou toda a mente também, à obediência de Cristo. Aí diz aqui, olha só, essa frase é meio que invertida. E estando prontos, em relação a eles estavam falando, estando nós prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Submissão vai totalmente em contrário à desobediência, não é verdade? Quando o Saulinho perguntou que título que é, eu falei, nem tinha pensado em algum título para o que agora o Senhor colocou como encargo no meu coração para a gente compartilhar juntos, mas eu coloquei um título: o progresso da vida cristã. Por quê? Irmãos, o anelo que governava a vida de Paulo era exatamente que as igrejas progredissem, fossem, lógico, paulatinamente avançassem.
E Paulo nos ensina muitas coisas porque foi um homem usado poderosamente pelo Senhor. Porém, o mesmo Espírito que está em nós é o Espírito que estava em Paulo. E um pecador, nós sabemos disso. Inclusive ele mesmo se declarou o maior dos pecadores, né? Mas Paulo nos ensina muitas coisas. Por exemplo, irmãos, olha só, que coisa. Nós temos que estar sensíveis a isso. Isso é tanto pessoal e aí vai refletir coletivamente. Eu estava tocando violão, eu estudei violão. Então às vezes eu faço uns acordes e faço umas coisas que eu falo, puxa, que bonito. Se você deixar um pouquinho mais, você começa a se gloriar em si mesmo. E você não, até esquece que se você tem algum dom do alto, veio para ti. Não é verdade? Então, nós temos que conviver com algo que está ao nosso lado. A soberba, irmãos, ela nos acompanha. Eu já falei sobre isso aqui e tenho ganhado muito isso, porque muitas vezes nós não percebemos que temos essas características da natureza terrena que Paulo em Colossenses fala que cabe a nós fazer morrer essa natureza. Aquele hino 197 que nós cantamos ontem, foi o que eu falei, né? Vamos refletir nesse hino, porque tudo que nós pedimos naquele hino para que o Senhor faça em nós, é o maior desejo dele. Esse hino aqui, rapidinho, o hino... aqui ele fala, eu acho que vou pegar um pequeno, talvez só um pequeno trecho dele, por exemplo, vem nos amolecer. O Senhor não quer te amolecer, irmãos, mas é óbvio que Ele quer. Ele quer um coração, inclusive Ele afirma para nós que nos deu um novo coração. Ele nos tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne. Mas o que é essa realidade no meu viver? Né? De nossa origem estás a par, realmente, Ele tem conhecimento da nossa natureza. Aí vem aqui, e ao te invocar, ou seja, invocar o nome do Senhor, irmãos, significa muitas coisas, com tremendas realidades. Uma principal dela, a minha suficiência vem de ti, eu dependo de ti. Aí ele fala, vem remover as pedras, nos lavrar, trabalhar essa terra. Cresce, Senhor, mais em nós. É o desejo do Senhor, irmãos. Mas daqui a... Então, voltando um pouquinho na questão que eu estava falando da soberba, Paulo em 2 Coríntios 4:5, capítulo 4, versículo 5, ele diz o seguinte, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Nós falamos muito sobre o Evangelho do Reino. Irmãos, se nós observarmos, desde João Batista, ele falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor ele tem uma expectativa de quando Ele nos ganha, porque a questão de afirmar, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele é e tem sido o Senhor na sua vida, na minha vida, prática. O Senhor tem me governado, as minhas escolhas, decisões. Eu tenho permitido a minha personalidade, que ela não vai ser mudada, mas ela vai ser santificada, se eu permitir, se eu for até Ele. E também a dor que causa qualquer tipo de transformação, causa dor. E é aí que nós entramos num embate. Caráter de Cristo, santo, aprovado por Deus, como o meu caráter, falho, desaprovado, muitas vezes, no dia a dia. Mas eu anelo e peço, Senhor, eu quero que a sua vida cresça em mim. E o que fazer, Senhor? A primeira coisa que Ele te convida, permanecer em mim. Eu vou permanecer em você. Esteja sensível. Tenta a todo momento, não como uma regra, lembrar dos meus feitos por você. Né? Ainda em Gálatas 6,14, ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, colocação linda. Senhor é o lugar que Ele deve ter na nossa vida. Por que Jesus, homem,
para nós lembrarmos que ele foi um homem chamado Jesus, ungido por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, irmãos, Paulo, por que eu estou citando Paulo? Porque dentro do que nós ouvimos ontem, e você lê aqui, Paulo, de fato, ele está defendendo a sua autoridade apostólica. Mas quem foi Paulo? Como ele foi forjado esse vaso ao ponto de poder ter tal autoridade e falar com tanta convicção e ter um equilíbrio maravilhoso? E esse equilíbrio, irmãos, que eu vou citar aqui é o seguinte equilíbrio: ensino, exortação tem que vir acompanhado ou mesclado com encorajamento. Não é só uma palavra dura e simplesmente dura até o fim. Esse é o equilíbrio do Espírito Santo. Você pode ver isso claramente no livro de Ageu, no livro de Hebreus. Ensino, exortação. Ensino, encorajamento. E assim é o trabalhar do Espírito Santo em nós. E Paulo, quantas vezes ele disse, aos Coríntios mesmo, no capítulo 1 Coríntios 4, ele fala aqui, versículo 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Você acha que é fácil gerar? Né? Eu vos gerei em Cristo Jesus. Parece que foi fácil, né? Ele chegou, pregou, todo mundo creu e todo mundo caminhou maravilhosamente. E se fosse assim, o Senhor já tinha voltado há muito tempo e teria sua noiva adornada já para ele, né? Então Paulo sofreu, irmãos, por todos os santos. Nós vamos chegar no capítulo 12 ainda de Coríntios, né, nas próximas semanas. Tem uns versículos de 14 a 18, não vamos ler não, mas no versículo 15, se coloca, irmãos, agora, se coloca no lugar de Paulo falando essa frase. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ou seja, o que tiver que ir, eu vou e enfrento. E o que me sobrevier, eu deixarei que me sobrevenha. Eu me gastarei em prol de vocês. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Hoje nós temos aqui, eu vou chamar de uma comunidade. Nós reunidos aqui, desses irmãos. Nós sabemos que somos parte da igreja, né? Uma igreja, irmãos, para que tenhamos saúde, vamos chamar assim, né? Certamente, com base bíblica, ela é forjada ou formada com dores. E nós vamos entender por quê. Irmão, não é fácil você abrir mão, ontem também foi citado isso aqui, do jeito que você acha que tem que ser as coisas. Eu acho que o ideal de reunião é assim. Eu acho que a explicação da Bíblia ela não é bem assim. E isso nos confronta. Para o quê? Nós cantamos sobre unidade agora mesmo. É um rogo do Senhor, em João 17. É um rogo do apóstolo Paulo, também para que tenhamos a mesma mente, de que houve também em Cristo Jesus. Paulo chega a falar aos Gálatas, no capítulo 3, no início, ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ou quem vos enfeitiçou? Ele estava passando de um evangelho verdadeiro para um falso evangelho. E no capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, ele diz, meus filhos, tradução melhor, não vou entrar em detalhes, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. É por isso que nós devemos nós vamos ler aqui, vamos ler uma porção rica de Colossenses 1. Irmãos, cada reunião
cada comunhão sua pessoal com o Senhor, amanhã eu continuo o mesmo, tem algo errado. Desde quando o Senhor me ganhou, aí eu fiquei um tempo muito distante, quando eu, pela misericórdia e graça dele, também a minha escolha, voltando a ter essa comunhão saudável com o Senhor, eu ouço falar uma coisa: crescimento em vida, crescimento em vida, crescimento em vida. E eu tenho tentado observar, cadê o crescimento? Onde está o crescimento? Primeiramente, é lógico que, e unicamente talvez, em mim. Eu não vou ficar vendo isso em outro, porque o Senhor o sabe, mas o Senhor deseja uma expressão real, não é verdade? Uma expressão real. Irmãos, para avançarmos o quê? No sentido mesmo de nos amadurecermos, crescimento da vida do Senhor em nós, o caráter dele em nós. Colossenses 1, versículos 9 e 10, diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, olha só, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Com qual finalidade? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é um conhecimento cognitivo, mental, crítico e analítico. Crescimento de Deus é formar em nós a mente de Deus, estarmos sensíveis à direção de Deus. Versículos ainda nesse mesmo capítulo, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo, presta atenção aqui, advertindo a todo homem e mulher, tá? A todos nós, e ensinando a todos nós em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, toda irmã, todo irmão perfeito em Cristo. A palavra aí é maduro, adulto. Irmãos, nós amamos, eu lembro quando eu tive meu filho, e tenho só ele, hoje ele tem 31 anos. É apaixonante dormir com aquele bebê, é lindo. Você deve lembrar dos seus aí. A minha neta agora, lindo. Mas a coisa que os pais mais amam é ver o desenvolvimento do seu filho. Conforme ele vai. De primeiro ele não entende muito bem, daqui a pouco ele passa por uma fase de desobediência. Não obedece os pais, não quero. Birrinhas para cá, birrinhas para lá. Né? E vai aquele bebê, e vai crescendo, se alimentando, mudando o seu alimento, até que ele vai passando essas fases, e damos graças ao Senhor, quando ainda são escolhidos pelo Senhor, e vivem uma vida com caráter. Isso aconteceu o quê? Um processo de crescimento, até ele chegar, ou ela chegar, à sua maturidade, aonde você poder falar. É que nem normalmente os pais falam: meus filhos estão tudo criados. Irmãos, é isso que o Pai anela em nós. Não é nos vermos na mesma condição. Irmãos, isso depende da nossa sensibilidade, porque o desejo de Deus é realmente formar o caráter do Filho dele em nós. Nós não fomos aprovados por Deus. Ele foi aprovado por Deus. Atos 2, 22. Varão aprovado por Deus. Eu tenho pouco tempo, mas irmãos, Paulo, vamos lá. O centro está um pouco voltado para esse vaso dessa mensagem, porque ele foi um com a vontade do Senhor e cumpriu cabalmente aquilo que ele foi chamado. Paulo, à luz da Bíblia, depois eu vou mandar esse
para vocês certificarem, porque como Paulo disse, eu nunca esqueço desse versículo, em 2 Timóteo 2, versículo 7, ele fala assim para Timóteo: pondera no que acabo de dizer, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então eu vou tentar dizer alguma coisa, ponderem, irmãos, não deixe isso. Eu vou mandar depois um trechinho para vocês verem mesmo isso. E por que isso faz sentido? Porque nada na vida cristã acontece automaticamente, rapidamente. Nada. É um processo. Não é um ato. Aconteceu, pum. Aconteceu sim quando nascemos de novo. É um ato. Mas depois, aí inicia-se um processo. E nós devemos nos sujeitar a esse processo. Bom, segundo nós vamos ver à luz da Bíblia, eu não acho que não vai dar tempo, mas depois eu deixo para os irmãos. Paulo teve 3 grandes momentos na sua vida, a partir do momento que ele conheceu o Senhor. O que acontece? Ele foi encontrado naquela estrada de Damasco, que nós sabemos conforme está descrito, tanto em Atos 9, Atos 22, Atos 26. Certo? Ele está escrito, também foi citado aqui ontem, do nosso amado irmão, Ronaldo. Irmãos, quando Paulo fica cego naquele momento, vamos pensar numa coisa. Paulo leva primeiramente um golpe naquilo que eu falei, na sua soberba. Paulo era assim. Ele leva um golpe também aonde? Na sua autossuficiência. Porque a partir daquele momento, ele teria que ser levado pelas mãos de outros, conduzido por outros. Coisa que Paulo nunca foi. Aquele que achava que tudo sabia do relacionamento, da aliança entre Yahvé, Jeová e o povo de Israel, a sua aliança, agora ele está cego. Aí, irmãos, nós também precisamos desses golpes do Senhor. O próprio candelabro, né? Aquela tão linda, você vê como foi formado, aquela de uma peça única de ouro, martelo, cinzel, é uma obra irrepetível, impossível ser replicada, mas com o Espírito, vou lembrar exatamente agora, que o Senhor encheu tais homens para poder fazer aquilo que representava o próprio Cristo, esculpido com martelos. Assim vai ser conosco. Irmãos, mas tudo bem, vamos tentar avançar. Paulo cego, Ananias o batiza, as escamas caem ou começam a cair dos seus olhos, em Atos 9, isso está Atos 9, 10 a 19, mas Ananias dá aquela mensagem linda e tremenda para Saulo, falando que ele seria um vaso escolhido, separado particularmente pelo Senhor, para pregar o Evangelho, o seu nome, o nome de Jesus, para reis gentios. E ele saberia também o quanto importa sofrer pelo nome daquele que ele perseguia. Quanta mudança! Então Saulo ouviu naquela estrada, em Atos 9, versículo 2, tem um termo, povo do caminho, que aquele povo do caminho que ele perseguia, era o corpo, presta atenção agora, irmãos, era o corpo do próprio Jeová, Yahvé, encarnado. Nós vamos entender isso. João 1, Evangelho de João 1, diz que o verbo era Deus, não é isso? O verbo era Deus. Em João 1,14 nós vemos que o verbo se fez carne. Se o verbo era Deus, Deus se fez carne. Não é isso? Tá. Saulinho, coloca aqui Atos 26, 14. Irmãos, olha só. E caindo, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava o quê? Que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Irmãos, o que Saulo conhecia? Senão o Velho Testamento, qual ele sabia tudo, versado naquilo tudo. Paulo falava hebraico ou não? É óbvio que falava. Ele era um fariseu de fariseus, hebreu de hebreus. Por que a voz vem em hebraico? Começa aí um golpe no entendimento de Paulo, de como ele via as coisas. Por isso que a pergunta, agora eu te faço uma pergunta. Se você fala inglês, Ismael, você fala inglês, e eu te pergunto, uma coisa simples, né? What's your name? Por quê? Porque você fala inglês. Quando Saulo pergunta, quem és tu? Certamente ele disse, Yahvé. Não faz sentido ele não ter respondido isso em hebraico, mas respondeu em grego. Na tradução você vai ver grego, se você pesquisar. Mas se você for mais a fundo, a Septuaginta, que era a Bíblia, que foi escrita entre 250 e 100 anos antes de Cristo, por que ela foi traduzida do grego para o hebraico? Os hebreus, muitos, já não falavam mais hebraico. O Senhor, na sua soberana graça, levanta 70 irmãos, por isso que é conhecido também como a Bíblia dos 70, a Septuaginta, que traduz o hebraico para o grego. Mas certamente, irmãos, o ponto é, o conhecimento que Paulo tinha que ser afetado por isso. Por isso que ele tocou na questão de Yahvé. Quem és tu, Yahvé? Aí a resposta foi, eu sou Jesus. Agora sim, ele falou, eu sou aquele homem, Jesus, que tu persegues. Mas ele não perseguia diretamente, né, o Senhor. Ele perseguia todos os que professavam, que invocavam o nome do Senhor. Aí ele entende que realmente Jesus é o próprio Jeová que se fez carne, e a igreja é o corpo unido vitalmente e organicamente a esse Jesus. É esses dois mistérios que governam a vida de Paulo: Cristo e a igreja. Isso governa a vida de Paulo. E ter a mente de Cristo. Então, irmãos, esse aqui começa um período, aí tem muitos detalhes, né? Ontem também foi citado, Jesus fala para ele, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora Paulo mudou, né? Então, enfim, aí vocês podem, irmãos, por isso que eu falo de você e a Bíblia. O que acontece em Damasco, após Paulo sair dali? Pode pesquisar, você não vai encontrar nada. Não aconteceu nada, pelo menos registrado na Bíblia não. Que muitos foram salvos pela pregação de Paulo, nada. E ainda assim, depois, os discípulos têm que tirá-lo por um cesto, né? Pela muralha. Ele vai para o deserto da Arábia e fala literalmente em Gálatas 1, no versículo 15, ele 17, a gente pode ver que ele vai para o deserto da Arábia e permanece por 3 anos. Aí ele passa brevemente depois em Jerusalém, mas também você não vai ouvir nada de frutos de Paulo na Arábia. Por quê, irmãos? Por que eu estou também tocando nesse assunto? Nós temos que trazer para a nossa vida que o tempo precisa agir na nossa vida. Não é nada automático e nem rápido, mas é progressivo. Tudo isso aconteceu. Aí o que acontece com tudo? Todos estavam desconfiados de Paulo. Como assim? Mudou assim da água para o vinho? O que acontece? Pela soberania de Deus, Paulo é enviado de novo lá para a terra natal dele, Tarso. E você, depois eu vou mandar, nós temos, não vou falar precisamente não, um período de 11 anos entre o encontro de Paulo com o Senhor na estrada de Damasco e até quando chega Barnabé. Até quando chega Barnabé e vai buscá-lo em Tarso, né? Mas o que estava acontecendo nesse tempo? Paulo, certamente, irmãos, ele tinha que reler tudo que ele sabia para encontrar aquele Messias que ele não cria que era Jesus. Então ele fez essa releitura. 11 anos de silêncio de Paulo, porém ele estava fazendo essa releitura para encontrar Cristo
E aí sim ele pôde voltar para a igreja, inclusive para a igreja em Antioquia, e poder ali contribuir, porque ali aconteceu algo maravilhoso. Em Atos, no capítulo 11, vocês vão ver que aqueles que estavam dispersos, depois da perseguição em Jerusalém, eles pregaram o evangelho, inclusive em Antioquia, e em Antioquia aconteceu algo maravilhoso. Atos 11, 21, fala que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aí eles enviam Barnabé, para ver o que estava ocorrendo ali, uma vez que eram gentios, e Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, viu o que estava acontecendo e lembrou de Saulo. Então aqui, irmãos, quando Paulo volta e começa o seu viver em Antioquia, cooperando ali, inicia-se um segundo período dele, e é os períodos das suas viagens missionárias. Ele está fazendo o quê? Pregando o evangelho, com um foco: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, senão a pessoa gloriosa do Senhor e a sua obra gloriosa. O coração de Paulo, ele fervia, por zelo em todas as igrejas. No capítulo 11 nós vamos ver o quanto Paulo mostra um sofrimento ali que nenhum de nós poderíamos suportar. E ainda, irmãos, para finalizar por causa do tempo, um último período de 11 anos, Paulo esteve preso, nós sabemos disso. Então, talvez, esse último período, o que ele estava fazendo? Se você resumir em uma palavra, eu usaria derramando-se. Ele estava se derramando, como nós lemos, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol das vossas almas. E Paulo compreendeu que o objetivo do Evangelho era levar outros a realmente se derramar, quedar aos pés do Senhor, se render ao Senhor, Então, aqui muitos irmãos até usam um termo que fala que foi os anos mais frutíferos de Paulo, porque nessa prisão, por exemplo, da casa dele em Roma, ele escreveu epístolas maravilhosas. Efésios, falando das glórias da igreja. Colossenses, das glórias de Cristo, que ele é o primeiro, antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o primogênito dentre os mortos, o primogênito dentre a criação, para em todas as coisas ter a primazia. Enfim, essas glórias todas de Cristo, muito extensa ali em Colossenses. E aí nós sabemos que tinha os guardas que vigiavam Paulo, revezavam ali, segundo também nós vamos ler, vocês podem ler depois, era um chamado de o pretório, era uma guarda que se revezava. E interessante que Filipenses 1,13 diz: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em todo o pretório e a todos os demais. Aqueles que vigiavam Paulo preso, por mais que estava numa casa, mas Paulo estava preso, e eram vigiados. Mal sabiam eles que quem estava de fato presos e acorrentados eram eles, e não Paulo. E eles foram alcançados. Mal saberiam eles que o Senhor Jesus, pela vida de Paulo e ministério de Paulo, seriam desacorrentados, libertos desse mundo perverso. Então, Filipenses é uma das cartas que ele escreveu, irmãos. O tema dessa carta, eu vou finalizar agora, se você pesquisar, é a experiência cristã normal. Filipenses, por quê? No capítulo 1, você vê, Cristo é o nosso viver. Às vezes nós falamos outra coisa. Por quê? Porque ele fala, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. O que é um viver? É como você procede no seu dia a dia. E o que é o desejo do Senhor? De acordo com 2 Coríntios 3,18. Ser transformados, conformados à própria imagem do Senhor, ao seu caráter. Então, Colossenses 1, Cristo é o nosso viver. Para mim, o viver é Cristo.
No capítulo 2 ele diz que Cristo é a nossa mente. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E no capítulo 3, Cristo é o nosso alvo, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E no capítulo 4, Cristo é o nosso tudo. E aí eu queria finalizar lendo com os irmãos Filipenses 4, capítulo 11. Capítulo, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Filipenses 4, versículo 11, né? Até o 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós podemos afirmar isso? Aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso em união com aquele que me fortalece. E Paulo ainda escreve ali a epístola ao Filemon, e ainda na masmorra depois lá, profunda, escura, fétida, ele vai escrever 2 Timóteo, e muitos diziam que ali até aqueles que estavam já designados à morte, morriam comidos por ratazanas naquele lugar. Então esse foi o viver de Paulo, que tanto anelou o crescimento dos irmãos por onde ele passava. Ele usou termos como plena varonilidade, pleno conhecimento, que nós lemos aqui, uma palavra original muito interessante, epignosis, com muito significado e peso, pleno conhecimento, estatura de varão perfeito, são termos de Paulo, apresentar todo homem, nós lemos, adulto, maduro, perfeito. Então é isso, irmãos. Paulo foi um apóstolo, conhecido como apóstolo da graça, porque a graça operou nele eficazmente. Mas também, agora eu vou finalizar com isso mesmo, pesquise você sobre Hyper Grace Theology, a teologia da hipergraça. Deve ter iniciado, se eu não me engano, no século passado, talvez nos últimos 25 ou primeiros 25 anos. Talvez perdure isso ainda, arrastou muitos cristãos. Se você ler detalhe, eu não vou dar detalhes, mas o nome já diz, hipergraça. O que eles pregavam? Olha só como que o inimigo é sutil. Se os seus pecados estão perdoados, tanto você já cometeu o que você comete hoje e os do futuro, você pode viver uma vida simplesmente tranquila. Mas aí o que diz? Vamos ver se eu vou acertar. 1 João, Senhor Jesus, 1,9, vamos ver se é isso. Vou acabar agora. Irmãos, olha aqui que realidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tinha que rasgar isso da Bíblia, jogar fora, ou alguém ter uma explicação. Porque se é uma condição aí, confessarmos, Ele é fiel e justo. Nós temos que ter uma vida, um viver de arrependimento. E esse movimento pregou o seguinte: primeiro, os escritos de João são para incrédulos. Falaram isso. Por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Nós não vamos cair nessa extremidade. É lógico, creio eu que não. Mas nós podemos cair parcialmente nessa linha e não irmos até o Senhor para sermos confrontados. Irmãos, não pense de você além do que convém, nem a quem, mas entenda que o Senhor conhece a nossa natureza pecaminosa e Ele quer nos transformar. O objetivo do Senhor está lá em Romanos 8. É bom lermos o 28 também. Vamos ler para finalizar. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, você, pense em você, também te predestinou para serem conformes, moldados, conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se não avançarmos nisso, estaremos estagnados. Como sabemos disso? Irmãos, quando o Senhor fala, você quer vir após mim? Nós sabemos disso. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a você mesmo e siga-me. Essa cruz para nós, ela é silenciosa. Eu não saio gritando para todos, irmãos, eu tenho sido transformado. Cada dia eu sou mais santo. Isso é silencioso. Isso, por quê? Por exemplo, eu, irmãos, na minha experiência, só com a título de testemunho, não é a palavra certa não, mas as palavras, reações. Eu e o Cláudio falavam muito, nós somos reativos. Fala uma coisa, reage. E muitas coisas eu já vejo que não reajo tanto. Por quê? Engole seco. Sabe quando ele engole seco? Porque o Senhor fala assim, eu quero te transformar. E você vai ter que fazer isso de glória em glória, de nível em nível de comunhão comigo. Então aí você vai exercitar. Só que não adianta nada se eu engulo talvez esse falar que vai macular o Espírito, que vai macular minha comunhão com o Senhor, se eu chegar daqui a pouco para minha esposa e falar, bem, hoje eu fui legal, porque eu ia falar um negócio para você e não falei, perdi. Porque eu estou fazendo aquilo que Paulo nos ensinou, eu estou gloriando-me em poder ser bom, em poder ser santificado. Então, irmãos, eu acho que o Senhor, Ele dá a cada um a porção que Ele quer dar, né? Mas Ele sempre vai agir conforme Ele fez com uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou cear com ele. Então, o Senhor está batendo, o Senhor está falando e Ele quer te transformar. Pensa nas pequenas coisas do dia a dia, aquelas atritos, rusgas que você tem com irmãos, com o cônjuge. Essas coisas mal resolvidas, irmãos, certamente não está sendo acrescentado nada de Cristo se isso não for resolvido. O que eu estou falando não é legalismo, não é isso. O que eu estou falando é que é uma vida que flui de nós, que naturalmente vai resultar nisso. Porque muitos irmãos, muitos filhos de Deus, o Senhor olha e fala, como aos hebreus, devido ao tempo decorrido, já devia ser mestres. Já era para ser um filho adulto. E eu estou te dando alimento. Eu sou o seu alimento. Vinde a mim para ter crescimento, né? E negue a si mesmo. Senhor, agradecemos, Senhor, nessa manhã. Continua falando conosco, que a sua palavra cele aos corações, Senhor. E tira de nós toda a escama, assim como o Senhor tirou da vida de Paulo, que levou um período, Senhor, até ser realmente reconfigurado. Ele teve que rever o Senhor nas Escrituras, de maneira totalmente nova. Então é isso que nós oramos, Senhor. Para que o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado, e não nenhum de nós como homens, mas o Senhor tenha a primazia na sua igreja, a primazia nessa comunidade, aqui entre nós. Faça a sua vontade, Senhor. Amém. Irmãos, eu avancei, mas dá tempo da gente compartilhar. Aí, Ronaldo, o que você acha melhor? 2 grupos. Amém.